E se eu te dissesse que 3 textos antigos, escritos com séculos de diferença entre eles, estão, na verdade, contando uma única e grande história? É exatamente isso que a gente vai explorar hoje. Vamos mergulhar em Gênesis, no Evangelho de Mateus e no Salmo 1 para ver como eles se conectam, tecendo uma narrativa sobre o nosso começo, o nosso propósito e, bem, sobre as escolhas que definem tudo. Então, a grande pergunta que guia a nossa conversa é essa aqui. Como é que pode, textos tão diferentes? Pensa bem, um fala da criação do universo inteiro, o outro é uma lista de nomes, uma genealogia, e o terceiro é um poema sobre sabedoria. Como que isso pode ser parte de um mesmo enredo? É isso que a gente vai descobrir, vamos seguir as pistas que conectam tudo. Ok, então o nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, a gente vai entender essa ideia de uma história em 3 atos. Depois, a gente mergulha no começo de tudo, lá em Gênesis. Em seguida, vamos para Mateus, para falar de ordem e propósito. Daí, a gente descobre o caminho do justo no Salmo 1 e, no final, a gente junta tudo na escolha final. Bora lá! Então, primeiro ato, uma história em 3 atos. A sacada aqui é não olhar para esses textos como livros separados, sabe? Pensa neles como atos de uma mesma peça de teatro. O primeiro ato, a criação do mundo, o cenário. O segundo ato, um novo começo bem no meio da história. E o terceiro ato, o clímax. É a escolha que todo mundo precisa fazer. Qual caminho seguir? E vamos para o nosso primeiro ato, o princípio de tudo. A gente começa, claro, em Gênesis. E olha que interessante, a primeira coisa que salta aos olhos é que não tem só uma história da criação. São 2, uma do lado da outra. E cada uma delas nos dá uma perspectiva totalmente diferente sobre a origem de tudo. A primeira narrativa que a gente encontra em Gênesis 1 é quase uma sinfonia cósmica. É grandiosa. Em 7 dias, tudo é colocado em ordem, de forma metódica. Primeiro vem a separação, luz e trevas, céu e água, tudo no seu lugar. Depois vem o preenchimento com toda a vida que a gente conhece. E por último, o descanso. É como se a gente estivesse vendo a planta baixa do universo sendo desenhada. E tem um detalhe, a cada passo dessa criação, a cada dia, a gente ouve a mesma frase, como se fosse um refrão, e Deus viu que ficou bom. É quase uma assinatura do Criador, sabe? Um selo de qualidade que confirma que tudo ali foi feito com ordem, com beleza e com um propósito muito claro. Essa primeira história nos deu a visão panorâmica, o quadro geral, como se fosse um drone sobrevoando a criação. Mas e a gente? E o começo da humanidade? É aí que a câmera dá um zoom e a pergunta muda. Não é mais como o universo começou, e sim de onde a gente veio. E a resposta que Gênesis 2 nos dá é bem diferente. É muito mais pessoal, muito mais íntima. A humanidade aqui não surge por um comando tipo faça-se, não. Ela vem de um ato quase artesanal. A imagem é de um criador com as mãos na massa, literalmente, moldando o ser humano do pó da terra. É uma conexão física, visceral, desde o primeiríssimo momento. E aqui tem um detalhe literário que é simplesmente genial e que aprofunda ainda mais essa conexão. Em hebraico, a palavra para homem é Adão e a palavra para terra é Adamar. Percebe a ligação? É quase a mesma palavra. Isso nos diz uma coisa muito profunda. A gente não está separado da criação. Nós somos parte dela, temos uma ligação e, claro, uma responsabilidade com ela. Agora para o nosso segundo ato, ordem, linhagem e propósito. A gente dá um salto de séculos no tempo e vai lá para o Evangelho de Mateus. E o legal é ver como aquela mesma ideia de um começo ordenado que a gente viu na criação do universo aparece de novo. A escala agora é outra, é a história humana, mas o padrão é o mesmo. Olha, o paralelo aqui é impressionante de verdade. Pensa só. Do mesmo jeito que Gênesis 1 organiza a criação do cosmos de um jeito super estruturado, Mateus 1 organiza a história de um povo inteiro numa genealogia, numa lista de nomes super bem planejada. É como se ele estivesse arrumando o palco para um momento muito decisivo. E essa estrutura, essa organização em 3 blocos de 14 gerações, isso não é por acaso, não é coincidência. O que o autor está querendo dizer com isso é que a história não é só uma sequência de acidentes. Não, existe um enredo, um propósito, e tudo está se movendo na direção de um clímax bem específico. Então, que clímax é esse para qual a história toda estava apontando? O texto revela isso de um jeito bem dramático. Um anjo aparece e anuncia a missão daquela criança que vai nascer. Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ou seja, toda aquela ordem da história estava apontando para uma missão de resgate.
Isso nos leva direto para o terceiro e último ato, o caminho do justo. A gente vai agora para o Salmo 1. Se Gênesis mostrou como tudo deveria ser, o ideal, e Mateus mostrou a necessidade de um resgate, o Salmo 1, bom, ele nos dá o mapa para uma vida sábia. Ele resume tudo numa escolha que é fundamental e vale para qualquer época. E o jeito que o Salmo começa é, no mínimo, surpreendente. Ele define a vida feliz não pelo que a pessoa faz, mas pelo que ela escolhe não fazer. É sobre a decisão consciente de falar não para certos conselhos, certos caminhos que não levam a lugar nenhum. Esse é o ponto de partida para uma vida com significado. O texto é muito claro aqui, ele desenha um contraste enorme entre dois jeitos de viver. De um lado tem o caminho do justo, uma vida com intenção, que busca sabedoria, que tem um propósito. E do outro tem o caminho do ímpio, uma vida meio que no piloto automático, sendo levada pela correnteza das más influências e das distrações. E a imagem que o Salmo usa para ilustrar o resultado dessa escolha é simplesmente brilhante. A pessoa que escolhe o caminho da sabedoria é como uma árvore. Uma árvore plantada do lado de um rio, com raízes firmes, se nutrindo o tempo todo. E o resultado? Ela é estável, ela dá fruto. É uma imagem poderosa de vitalidade e de força. Muito bem, chegou a hora da gente juntar todas essas peças. Vamos ver a história completa que esses 3 atos juntos acabaram de nos contar. Primeiro a gente volta para Gênesis. A história começa com um mundo ideal, um mundo criado com ordem, com beleza, com propósito. E o veredito final do Criador não é só que ficou bom, é que ficou muito bom. Esse é o ponto de partida, a intenção original de tudo. Aí a história tem uma virada, lá em Mateus. A chegada de um Salvador. Ora, a própria palavra Salvador já é uma pista de que alguma coisa deu errado, né? Que a humanidade se perdeu daquele projeto original. Então essa figura surge como uma esperança de conserto, de restauração, um caminho de volta para casa. E, por fim, o Salmo. A narrativa nos mostra qual é o destino, qual é o objetivo. O retrato de uma vida que floresce. Aquela imagem da árvore, sabe? Conectada à fonte da vida, estável, produtiva. É para isso que a história toda está apontando. Isso nos deixa com uma última pergunta para a gente pensar. Se a criação original era muito boa, e se existe um caminho bem claro para uma vida que dá frutos, o que a chegada de um Salvador, bem no meio da história, nos diz sobre a jornada da humanidade? No fundo, esses 3 textos, juntos, parecem nos convidar a encontrar o nosso próprio lugar dentro dessa grande narrativa.